A paz, meus queridos amigos, meus queridos seguidores do nosso canal. Vou trazer uma mensagem nesta tarde. Está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 13, onde está escrito: Vós sois o sal da terra. O que será que o Senhor Jesus quis dizer com isso? O que será que o Senhor Jesus quis dizer com isso através das Escrituras, através da sua palavra? Quando o Senhor Jesus disse, vós sois o sal da terra, ele está dizendo que os seus verdadeiros seguidores são pessoas responsáveis para promover as verdades do reino de Deus aqui nesta terra. São pessoas responsáveis para promover as verdades do reino de Deus aqui nesta terra. Nós sabemos que o sal, nesse texto, ele tem duas finalidades, de preservar e de dar sabor. Significa que aquelas pessoas que são verdadeiras cristãs, aquelas pessoas que são verdadeiros servos de Deus, eles têm a finalidade de serem o sal da terra aqui neste mundo. Aqueles que são nascidos de Deus, eles têm essa característica de serem o sal da terra. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele não disse vós sois o sal da terra no sentido condicional. Ele não disse vós sereis o sal da terra. Vocês vão ter que ser o sal da terra. Não, ele disse no presente singular. Vós sois o sal da terra. Dando a entender que isso é uma característica das pessoas que são verdadeiramente nascidas de Deus. Então, se você realmente nasceu de Deus, não é só o fato de você levantar a mão e fazer parte de uma denominação religiosa. Não. Nós devemos congregar, como diz as Escrituras. Mas isso não é o suficiente. Você tem que ser verdadeiramente nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, a sua conduta de vida revela essa característica em você de ser o sal da terra. Se alguém se diz cristão, mas a sua forma de viver não revela essa característica de ser o sal da terra, infelizmente, eu lamento dizer que tem alguma coisa de muito errada. Infelizmente. Nós sabemos que cientificamente o sal ele tem várias características. Mas quando o Senhor Jesus diz, vós sois o sal da terra, ele explora apenas duas características. Repito, ele explora apenas duas características. São elas antisséptico e sabor. Repita comigo, antisséptico e sabor. Mas por que duas características? Por que não só sabor? Porque tem que ter antisséptico também. Vou lhe dizer agora. Antisséptico é porque o sal ele tem um poder de preservação. Na época do Senhor Jesus, não havia os eletrodomésticos que nós temos hoje. Não havia geladeira, não havia freezer, frigobar. Então, se era explorada bastante essa característica do sal, de ser antisséptico, de preservar os alimentos. Se era usado sal para preservar os alimentos. Então, da mesma forma que o sal, na época do Senhor Jesus, era usado para preservar os alimentos, o verdadeiro cristão, a verdadeira pessoa que realmente ela nasceu de novo, ela tem o dever de combater a corrupção moral e espiritual deste mundo. Ela tem o dever de combater a corrupção moral e espiritual deste mundo.
Se alguém se diz cristão, se alguém se diz servo de Deus, não importa se seja pastor, bispo, apóstolo, congregado, do retetel, do prado, pro, tradicional, renovado, nada disso importa. A pessoa pode ter todos esses títulos, mas ela não revela com a sua conduta de vida ser o sal da terra, se ela não revela essa característica de ser o sal da terra, essa característica antisséptica, que é o poder de preservação, ou seja, ela não combate a corrupção moral e espiritual deste mundo, ela vive de acordo com as coisas deste mundo, com o pecado do mundo. Se a denominação que essa pessoa faz parte, infelizmente, eu tenho que dizer isso, vive de acordo com as coisas deste mundo, aceitando tudo que não presta, indo de contrário às escrituras, então, essa pessoa não é o sal da terra, embora ela diga que seja. Esse líder não é o sal da terra, embora ele diga que seja. Essa denominação não tem nada de sal da terra, embora ela diga que seja. Outro poder que o sal da terra tem, outro poder que o sal tem, aliás, desculpem, é de dar sabor. O sal, além dele ser antisséptico, além dele preservar os alimentos, ele também dá sabor. Não podemos perceber se uma comida está temperada com sal só pelo fato de nós olharmos para ela. Mas podemos perceber quando nós provamos daquela comida, se ela está temperada com sal ou não. Aparentemente, aos olhos de muitos, pode até dar a entender que a ação dos cidadãos de Deus, dos verdadeiros nascidos de Deus neste mundo é nula. Porque é como se o sal ele agisse invisivelmente, de forma invisível, sobre o alimento. Mas só Deus sabe o que seria deste mundo se os verdadeiros eleitos de Deus não estivessem aqui na Terra. Só Deus sabe o que seria desse planeta, em que situação estaria a degradação moral e espiritual deste mundo se Cristo não tivesse eleito, levantado, escolhido pessoas para ser o sal da terra aqui neste mundo. Mateus capítulo 5, versículo 12, ele diz que se o sal vier a se tornar ínsípido, para nada mais presta. Ínsípido significa sem sabor. Por quê? O Senhor Jesus disse no livro de Mateus isso, que se o sal vier a se tornar ínsípido, sem sabor, para nada mais presta. Porque hoje, quando nós vamos comprar o sal, eu mesmo nunca comprei um sal sem sabor. Por quê? O Senhor Jesus falou isso. Vou explicar agora. Naquela época, o sal era retirado do Mar Morto. Esse mar existe até hoje. É um mar que existe lá na Galileia, chama-se Mar Morto. Mas havia ali também muitas lagoas e muitos pântanos. E o sal, quando ele se misturava com... O sal, quando ele se misturava ali com algumas coisas que havia naqueles pântanos, naquelas lagoas, quando ele se misturava com o cálcio e outras coisas que havia ali, ele geralmente terminava perdendo o sabor e ficava alcalino. E não prestava para mais nada. Ele tinha que ser jogado fora. Por isso que o Senhor Jesus disse, em Mateus capítulo 5, versículo 12, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Porque o sal tinha perdido sua propriedade, porque tinha se misturado com outras coisas. Tinha se misturado com cálcio, com outras coisas que havia ali no pântano, na lagoa, ali, naquela região do Mar Morto. E havia alguns fariseus naquela época que se exaltavam, que se orgulhavam por seu status religioso, batendo no peito, que se orgulhavam, feito muitos cristãos têm hoje, eu sou de tal igreja, eu sou de tal religião, né? Se orgulha porque faz parte de uma igreja grande, bonita, e se acha mais crente que os outros. Né? Naquela época existia isso também. Mas sendo que eles tinham deixado de dar ouvido à palavra de Deus para dar ouvido às suas próprias tradições. Eles tinham deixado de obedecer à palavra de Deus para obedecer às suas próprias tradições humanas, e tinham se misturado com filosofias humanas. Né? Eu acredito que muitos deles tinham até passado a praticar coisas que não eram agradáveis a Deus e conservavam apenas a aparência, o status de religioso. E mesmo eles se orgulhando daquele status, daquela pompa toda, né, de serem sacerdotes,
se dizerem seguidores de Moisés, mas diante de Deus eles tinham se tornado ínsipito, porque eles tinham se misturado. Entenderam agora? O sal, quando era retirado do Mar Morto, se ele tivesse mistura com cálcio e com outras coisas que eram encontradas nos pântanos e nas lagoas ali próximo ao Mar Morto, ele se tornava íncipido, sem sabor. O cristão, quando ele se mistura com coisas que desagradam a Deus, ele se torna íncipido e sem sabor. Não adianta a pessoa ser pastor, ser apóstolo, ser bispo. A pessoa fazer parte de uma igreja centenária e bater no peito, eu sou parte de tal igreja, porque minha igreja tem 100 anos. Se ela deixou de fazer a vontade de Deus, deixou de obedecer a Deus para fazer sua própria vontade. Para praticar as coisas do mundo, que hoje em dia é o que mais tem. Estão misturando tudo aí. É igreja para tudo quanto é gosto, viu? É liberação total. Porque Deus é amor. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor Jesus ele diz que aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. Então não existe essa baboseira de dizer que Deus é amor e o camarada não obedece os mandamentos. A denominação dele não obedece os mandamentos. É tudo liberal, que é para encher a igreja e o bolso dele. Então, embora essas pessoas se digam sal da terra, não são sal da terra. Porque elas se misturaram com filosofias humanas, com tradições humanas, com práticas carnais, com as concupiscências da carne. O apóstolo João, ele disse em uma das suas epístolas, filhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que amar o mundo se torna inimigo de Deus. Então, se você é o sal da terra, se você é nascido de Deus, você tem essas duas características. Você é antisséptico e você dá sabor a este mundo. Antisséptico por quê? Porque você combate a imoralidade deste mundo, a corrupção moral e espiritual deste mundo. E você dá sabor a este mundo, sim, através do seu testemunho, da sua conduta, porque você tem essa característica de ser o sal da terra, porque você é salvo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.